Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula deste maravilhoso compositor Chopin, deste gênio da música. Hoje nós vamos abordar os seus prelúdios, uma obra muito original, Variações para piano e orquestra sobre um tema de Mozart, de uma ópera de Mozart, e a famosa Barcarola. Com esses temas, nós concluímos o estudo sobre Chopin e estamos prontos para entrar num outro tema muito interessante, que vocês logo vão saber. Então, Chopin, vamos assim lembrar a genialidade que ele teve nos primeiros anos já que ele ficou em Paris, que na realidade foram anos que caracterizaram uma explosão de criatividade, de novas obras, novas ideias que Chopin desenvolveu. Realmente foram anos muito frutíferos. Ele em contato com a cultura francesa, muito bem recebido, muito bem acolhido. Foram anos muito produtivos musicalmente para Chopin. A grande novidade é que, através de sua cultura musical, ele vai buscar termos da música barroca, da música renascentista, da música medieval e trazer esses termos para o romantismo do século XIX, nomeando obras com um caráter diferente. Assim foram as suas danças, né, as poloneses, as valsas, as mazurcas. Assim foram seus estudos, seus noturnos, suas baladas e seus scherzi. Agora, na nossa aula de hoje, vamos abordar seus prelúdios. O prelúdio nomeava uma obra do tempo barroco. Johann Sebastian Bach utilizou muito essa terminologia. Na música barroca, o prelúdio designava uma obra curta, introdutória, como se fosse uma abertura de uma obra maior, e normalmente feita pelo órgão, instrumento de teclado, mas com um caráter de improvisação. Johann Sebastian Bach foi um grande improvisador, então ele improvisava aquela introdução no órgão para suas cantatas, seus oratórios, suas suítes, e os compositores barrocos tinham essa intenção. Handel foi também um grande improvisador. Prelúdio no período barroco designava isso. Chopin, ao trazer o prelúdio, o termo prelúdio para o seu tempo, o romantismo do século XIX, iniciando o romantismo, ele resolveu nomear peças curtas que ele compôs num conjunto, várias. Ele compôs 27 prelúdios, publicou 24 como um conjunto de 24 prelúdios, obras curtas, mas com a característica delas poderem ser executadas de forma independente e sem nenhuma regra determinante, regra de composição. O compositor podia compor livremente, mas não improvisadamente, mas sim seguindo uma inspiração, e cada prelúdio deveria expressar uma emoção, um sentimento. Assim são os prelúdios de Chopin, peças curtas, peças que podem ser executadas de forma independente, não precisa ser o conjunto inteiro numa vez só, que pode também, tem pianistas que gostam de apresentar dessa forma, mas não é obrigatório, nem não é necessário. Sempre expressando uma emoção, um prelúdio diferente do outro, com emoções diversas, sentimentos diversos, e fruto de uma inspiração até momentânea. Assim que ele terminou a composição dos seus primeiros 24 prelúdios,
ele já enviou para publicação e foram publicados na França, na Alemanha e na Inglaterra. O que isso significa? Que foram para o mundo. Chopin foi um artista global. Estados Unidos tinha as partituras já. No Brasil já nós tivemos muita influência de Chopin na nossa música. Ernesto Nazaré, o criador do tango brasileiro, era um especialista em Chopin. Ele trouxe a ideia, o estilo de Chopin para a música popular brasileira. Tudo isso para vocês sentirem o quanto era importante Chopin e quanto ele era conhecido. Quando ele publicou, foi como se uma solidificação desse novo estilo do romantismo, de peças curtas e consideradas obras-primas, mudando o estilo da música clássica, isso nos anos de 1830 e pouco, final dos anos 30 do século XIX. Ele já publicou, foi exatamente em 1839 que foram publicados esses 24 prelúdios. Nós vamos abrir a aula hoje com um exemplo musical que eu considero mais do que especial. É o Prelúdio Opus 28, número 4. Ele é de uma beleza e de uma, assim, ele é comovente, é muito emocionante. Chopin gostava muito desse prelúdio, tanto que ele deixou como seu desejo a execução de 2 músicas nas suas cerimônias fúnebres. Uma foi o Requiem de Mozart, completo, que ele amava Mozart. E outro foi esse prelúdio, Opus 28, número 4, que foi executado nas cerimônias fúnebres de Chopin, que faleceu aos 39 anos, e a sua cerimônia fúnebre foi realizada na Igreja de la Madeleine. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Igreja de la Madeleine, que ela é muito importante. Ela está num lugar privilegiado de Paris e ela foi a igreja oficial do Terceiro Império, do governo de Napoleão III, que foi nos anos 40, no final dos 30, 40, sobrinho de Napoleão. Ela foi a igreja oficial do império dessa época, o Terceiro Império francês. A história da Madeleine é interessante porque ela começou a ser construída no século XVIII com a intenção de uma igreja católica homenageando Santa Madalena. Quando chegou no final do século XVIII a Revolução Francesa, que veio com o anticlericalismo, imediatamente suspenderam, a Revolução Francesa suspendeu a construção e ali ficou parado. Após esse período da Revolução Francesa, veio o período napoleônico. E Napoleão, com suas vitórias em suas guerras napoleônicas, quando foi em 1806, ele decidiu construir um templo no estilo neoclássico greco-romano. Ele queria homenagear o soldado francês, os soldados que participaram das guerras napoleônicas, muitas vencedoras, e ele mandou demolir toda aquela parte que já tinha sido construída e foi construído um templo no estilo neoclássico, como é hoje a Madeleine. Só que nos períodos seguintes de Napoleão, começaram as dificuldades, né, as derrotas e as dificuldades financeiras, e foi interrompido, não pôde dar continuidade. Depois da Revolução das Três Gloriosas, os 3 dias que restaurou o poder da burguesia novamente na França, houve o interesse
de recuperar e concluir essas obras. Em 1836 foi inaugurado o Arco do Triunfo. E nessa mesma época, a Igreja de la Madeleine, o templo, no seu projeto original, estilo neoclássico, tinha sido concluído em 1828. Então, vocês vejam o quanto Chopin participou dessas grandes novidades, esses movimentos em Paris. Na inauguração do Arco do Triunfo, em 1836, o governo francês decidiu que o templo construído segundo os projetos e as ideias de Napoleão seriam transformados na sua ideia original, uma igreja católica. E assim foi. Em 1842, foi consagrada a igreja em homenagem a Santa Madalena, como tinha sido a ideia original lá no século XVIII. E então, na época do falecimento de Chopin, era ainda muito recente tudo isso, essa igreja nova, maravilhosa. Ela tem uma característica, ela não tem sino, porque ela não foi construída originalmente como uma igreja, mas como um templo. Então, é uma paisagem diferente em Paris. E então vamos à cerimônia fúnebre de Chopin, que também é uma história muito interessante. Chopin faleceu no dia 17 de outubro, mas a cerimônia fúnebre só pôde ser realizada no dia 30 de outubro, praticamente 15 dias depois. E se realizou numa terça-feira, numa manhã radiante, de sol, Paris linda, e a Madeleine inteira por fora, decorada com guirlandas de veludo preto, com as iniciais FC, Frédéric Chopin, bordadas em dourada, decorando toda a faixa da Madeleine. Foram expedidos cerca de 4.000 convites para essa cerimônia, num cartão especialmente feito com bordas pretas, e a igreja ficou lotada. A escadaria antes do início estava repleta da alta aristocracia e da alta classe artística, não só da França, mas de países vizinhos que vieram para essa cerimônia. E por que levou 15 dias para poder se realizar? Devido ao pedido, o último desejo de Chopin, que queria a execução do Requiem de Mozart. O Requiem de Mozart, essa missa feita para homenagear as pessoas falecidas, ela é organizada numa grande orquestra, 4 solistas, coro masculino e coro feminino. Quando se soube que seria essa apresentação, os organizadores se depararam com um obstáculo, porque a Igreja de la Madeleine ainda mantinha a tradição da proibição da voz feminina dentro da igreja, que vinha desde Paulo, do cristianismo primitivo. Nunca foi mexido nessa norma, nessa regra, porque nunca precisou, foi essa a primeira vez. E precisou que se fizessem pedidos oficiais, autoridades foram instadas para resolver esse problema. E foi resolvido da seguinte maneira, que as cantoras do coro feminino poderiam cantar desde que fizessem uma cortina de veludo, e foi feita de veludo preta, cobrindo o coro feminino. E assim foi feita essa cerimônia histórica do falecimento de Chopin, e nele foi então realizado o Requiem de Mozart
e o Prelúdio, opus 28, número 4, a pedido do próprio compositor. E é esse que nós vamos ouvir, abrindo nossa aula de hoje, com o maravilhoso pianista russo Danil Trifonov. Lindo, lindo, lindo.